Então, pessoal, vamos dar início aqui a esse nosso encontro aqui, nosso estudo de hoje. Nós vamos dar continuidade, né? E, ao mesmo tempo, vamos terminar de conhecer a teoria sobre internacionalização de empresas, tal como concebida e proposta pelo Marx, né? Esse é nosso último encontro desse bimestre, encontro com aula, né? E eu quero ver se ainda amanhã eu disponibilizo para vocês, então, a avaliação que nós vamos fazer nesse bimestre. Vou fazer isso através de um questionário, né? Vou disponibilizar no Moodle e, junto com o questionário, vou disponibilizar também uma série de orientações relacionadas à própria avaliação, né? Tais como prazo para devolução do questionário respondido e os canais aí que a gente pode ter para que vocês estejam me enviando, né, em retorno esses questionários. Também o prazo, né, direitinho, e todas as demais informações aí que forem necessárias para vocês responderem aí aos questionamentos tranquilamente. Então, esse é o nosso último encontro e a gente, no nosso próximo encontro, então, fica reservado aí para avaliação. Não sei se eu vou pensar direitinho sobre a data da devolução da avaliação, e aí depois eu penso também sobre essa questão da aula, né? Eu vou disponibilizar esse questionário para vocês num arquivo em Word, e peço também, né, lá nas orientações, inclusive, vou reforçar essa questão, peço que vocês também respondam, né, ali no próprio questionário e também me devolvam em Word, porque em Word é muito mais fácil para que eu possa depois corrigir, né? Porque isso aí tudo é corrigido na tela do computador, né? Eu não tenho condições de imprimir essa quantidade de questionários, etc. Então eu corrijo na tela do computador. Então o Word me dá instrumentos ali melhores para eu poder realizar a correção. Bom, então vamos dar continuidade aqui ao que nós... Professor. Oi. Tudo bem? Sim. O Joe que está falando e queria saber em relação, sabe, à reposição do trabalho, como que vai ser, tipo, no meu caso. Sim, eu mando também junto, Jô. Vai tudo junto. Então, amanhã, no máximo até amanhã, você recebe todas as orientações aí sobre esse trabalho de reposição e simultaneamente a prova. Tá. Tá bom? Obrigado. Vamos lá, então eu vou compartilhar aqui mais uma vez o slide que a gente vinha usando aí na semana, na segunda-feira. Vocês já conseguem ver o slide? Sim. Sim, prof. Sim? Uhum. Ok. Então, esse aqui foi o último slide que nós mostramos aqui na segunda-feira, e em cima desse slide fizemos aqui uma série de considerações. E se a gente quiser recordar um pouquinho o que foi falado aqui, né, nesse slide, o slide seguinte aqui, ó, ele traz uma espécie aí de comentários sobre o que está ali escrito, né? Então, até aqui, praticamente, nós vimos, na concepção do Marx, que o capitalismo ele tem uma de suas características
particulares é o fato de que ele é um modo de produção social que se reproduz de maneira permanentemente ampliada, né? Isso acontece porque no capitalismo a reprodução ela sempre se realiza mediante o processo de acumulação de capital. A acumulação aqui deve ser entendida, portanto, como reinvestimentos, né? Portanto, é uma tendência natural que as empresas estejam sempre se tornando mais eficientes e, simultaneamente, mais competitivas, né? E por causa da acumulação de capital, né? É a acumulação de capital, né, que produz o aumento da produtividade do trabalho. Esse aumento de produtividade do trabalho, ele deve ser traduzido como desenvolvimento das forças produtivas, né? E o desenvolvimento das forças produtivas é considerado por Marx, né? Em outras palavras, a acumulação de capital é considerada a arma decisiva que as empresas possuem para vencer a competição, a concorrência, né? Ali embaixo eu separei aquela citação do slide anterior em cores, e veja que dentro de um trecho extremamente curto, eu separei ali várias cores, porque cada cor daquela tem uma importância específica, né? Então, a concorrência, que é uma das relações sociais de produção típicas do capitalismo, ela tem um papel decisivo no processo de reprodução capitalista, né? E a concorrência, ela subordina, veja, concorrência subordina, o subordina é o verbo, a concorrência, no caso aqui, é o sujeito, e o sujeito não é uma pessoa. O sujeito é algo que nasce da própria estrutura do sistema econômico. Então, a concorrência é sujeito no capitalismo. Sujeito é aquele que atua, é aquele que impõe a orientação em alguma coisa, né? O objeto é aquele que sofre a ação. Então, nessa frase aqui, nessa construção, fica muito claro, né? A concorrência subordina cada capitalista individual, né? Então, o capitalista individual aqui, ele claramente é o objeto, né? E subordina a quê? As leis imanentes da produção capitalista como leis coercitivas e externas, né? Falamos também sobre isso aqui. E compele, então, o empresário, a competição, a concorrência, compele o empresário a manter a expansão contínua do seu capital, a acumulação, né? Então, logo ali na frente, né, eu retomo e digo que a acumulação de capital, que é exatamente esse processo aí de transformação de valor em dinheiro, em valor em dinheiro maior, e assim sucessivamente, essa acumulação de capital, ela é uma lei da economia capitalista, né? É uma lei, é algo que é imposto a todos os agentes econômicos, né? E principalmente, evidentemente, aos empresários, que são aqueles que assumem a função aí de agentes investidores, né, dentro desse sistema. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês aqui, essa questão da concorrência é muito importante, né? Vamos passar aqui o próximo slide, porque o autor fala exatamente sobre isso. Então, veja, a concorrência para Marx é a natureza interna do capital, visto que o capital, né, só pode existir como pluralidade de capitais. Além do mais, a concorrência é o combustível da sua progressiva expansão, da sua reprodução ampliada
e, consequentemente, da sua mundialização. Então, aqui já começa a ficar, né, presente aqui a ideia que o processo de acumulação de capital, ele leva à mundialização. Essa mundialização ela é produzida mediante a internacionalização das empresas, né? Marx sai dos bastidores da oficina, onde é produzida a peça, e começa a entrar no verdadeiro palco de sua encenação, onde os capitais aparecem enfrentando-se em formas concretas, em luta concorrencial, em disputa pelo mercado e pela realização de taxas favoráveis de lucratividade. A mais-valia é transformada em lucro e a taxa de mais-valia em taxa de lucro. Isso acontece lá na esfera mercantil, né? Então, depois que o produto está pronto, né, depois que a mercadoria foi criada, né, até ali, o que nós temos é criação de valor excedente, de mais-valia. Agora, se esse valor vai se realizar, ou seja, se ele vai se confirmar, depende da última etapa do processo, que é exatamente a transformação dessa mercadoria em valor na forma de dinheiro novamente, né? O lucro médio, além de ser subdividido em lucro, juros e renda da terra, o capital mercadoria e o capital dinheiro metamorfoseiam-se em capital comercial e capital financeiro. O plano de análise se desloca para o mercado real. Neste, a dialética não se resume às relações contraditórias entre capital e trabalho, mas envolve também aquelas dos capitais entre si e de vendedores e compradores. Fica então demonstrado que, embora a mais-valia se origine diretamente no processo de produção, pela exploração do sobretrabalho não pago pelo capital, sua realização efetiva, né, para cada capitalista em particular, irá depender do jogo da concorrência. Então, veja, a concorrência ela é não apenas uma relação social de produção típica do capitalismo, mas ela é decisiva dentro da dinâmica de reprodução desse sistema econômico, né? E pode-se dizer que não tem condições de existir capitalismo sem que haja concorrência. A única tentativa onde isso foi tentado foi a União Soviética e os demais países ali do bloco soviético, né? Ali, como a gente teve a oportunidade de ver lá na disciplina de História Econômica Mundial, ali surgiu um modelo de organização socioeconômica em que não havia concorrência, porque tudo pertencia a um único dono, que era o Estado. E esse foi, talvez, o grande problema enfrentado pela economia soviética. Porque, do ponto de vista das relações sociais, as relações continuavam sendo relações tipicamente capitalistas, porque elas separavam o homem, o trabalhador, o produtor direto, do controle da produção. O produtor direto, nas sociedades socialistas soviéticas, continuava sendo os trabalhadores, como é também no Ocidente capitalista. A diferença é que a diferença é que o controle da produção lá na União Soviética era realizado por um agente centralizado, que era o Estado. Enquanto no mundo ocidental, no capitalismo clássico, né, esse controle ele é liderado por empresários privados que se encontram em competição uns com os outros. A concorrência no capitalismo, ela
ela tem uma função, entre outras, que é de produzir emulação a um trabalho criativo, a um trabalho produtivo. O sistema criado na União Soviética, que lá na disciplina de História Econômica, quando nós falamos sobre isso, eu usando, evidentemente, outros autores que já estudaram a esse respeito, nós definimos lá, então, como capitalismo totalitário, burocrático totalitário, né? Capitalismo burocrático totalitário, ao suprimir a concorrência, o capitalismo burocrático totalitário, que geralmente é chamado de socialismo soviético, ele tirou do sistema o grande motor, né, de um trabalho criativo e produtivo, que era exatamente a competição. Quando você tem um dono só, não existe competição, né? Então, lá nasceu um sistema econômico com características peculiares, né? Em que as relações sociais de produção elas permaneciam sendo capitalistas, na medida em que o trabalhador direto ele continuava sendo isolado do controle da produção, porque quando o Marx, por exemplo, fala em socialismo, muito embora o Marx não tenha jamais definido detalhadamente o que seria esse socialismo, não é? E ele não definiu porque ele era um pensador materialista, e se alguém definisse como seria o socialismo antes do socialismo existir, isso trata-se aí nós estamos diante de um procedimento idealista, né? Construção antes da existência na própria cabeça, né? Não era o caso do Marx. Então, ele não analisou o socialismo porque não existia socialismo, mas ele dizia que o sentido do socialismo era tornar o trabalhador, ao mesmo tempo, o controlador do processo produtivo. Em outras palavras, transformar o homem da condição de objeto na condição de sujeito do processo econômico. Portanto, na visão do Marx, aquilo lá não podia jamais ser socialismo, mas, ao mesmo tempo, não foi um capitalismo clássico, né? E, inclusive, de maneira até antecipada, o Lenin, né, que liderou, assumiu ali a partir de outubro de 17, assumiu o controle da Revolução na Rússia, o Lenin explicou isso detalhadamente, né? Quando ele disse, sem meias palavras, ele disse que o que estava nascendo na Rússia naquele momento da Revolução era uma coisa que era impossível de ser teorizada, porque era uma experiência única na história. Nunca tinha existido aquele tipo de coisa, que era exatamente uma sociedade que, a princípio, tinha relações capitalistas, mas não tinha uma burguesia, né? Ou seja, não tinha proprietários privados dos meios de produção, né? Bom, mas então a concorrência aqui, ela é decisiva, ela é o combustível da progressiva expansão, consequentemente, da acumulação de capital, né? Mais para frente, então, ele diz aqui, a mais-valia é transformada em lucro e a taxa de mais-valia em taxa de lucro. O plano de análise se desloca, nesse caso, para o mercado real. Neste, a dialética não se resume a relações contraditórias entre capital e trabalho, mas envolve também relações contraditórias entre os próprios capitais, ou seja, entre as empresas, né? Fica então demonstrado que, embora a mais-valia se origine no processo de produção, ela só se realiza efetivamente na esfera de mercado, ou seja, lá onde as empresas competem umas com as outras para ver quem consegue vender ou transformar em dinheiro, né? Transformar em dinheiro aquilo que foi
aquele valor que foi inicialmente produzido na forma de mercadoria, né? A concorrência é uma das relações sociais de produção típicas do modo de produção capitalista. Ela faz parte da natureza do capitalismo. A concorrência decorre do regime de propriedade fundamental do capitalismo, ou seja, a propriedade privada sobre os meios de produção. O capitalismo só pode existir como a propriedade privada. Portanto, existe um outro elemento aqui, uma outra relação de produção, que eu já comentei em slides anteriores, que deve ser colocada ao lado da propriedade privada, porque inclusive decorre dela, né? É uma consequência da propriedade privada e que tem uma importância muito grande na determinação da competição, da concorrência, que é a livre iniciativa, né? Então, se a propriedade ela é privada, existe livre iniciativa. Se existe livre iniciativa e ela é individual, por conta da propriedade também ser individual, né? Então, é exatamente isso que produz a competição, porque os empresários tomam decisões relacionadas à produção, relacionadas àquilo que vai ser feito pela empresa, e tomam essas decisões de maneira isolada, individualmente. E depois eles só vão confirmar se aquelas decisões foram acertadas ou não lá na esfera de circulação, que é onde eles vão ter que vender o que foi produzido, né? Então, se eles produziram na quantidade certa, ou se produziram demais, muito além da demanda do mercado, isso só vai ser verificado na hora da venda, né? Aí surge a competição, a concorrência ela gera acumulação, acumulação é incremento de produtividade do trabalho, o incremento da produtividade do trabalho é que vai definir as taxas de lucro de cada empresa, e as empresas que sobrevivem, então, elas recolocam em movimento todo o processo anterior, porém em escala ampliada, né? Então, vem a competição, a acumulação e assim permanentemente, né? A distribuição daquela magnitude de valor pelas várias unidades e setores econômicos será canalizada de maneira desigual, em proporções diferenciadas, conforme a capacidade competitiva de cada contendor, né? Então, muito embora em economia, muitas vezes, a gente trabalhe com o conceito de taxa de lucro média, né? A gente sabe que toda média ela sai de um conjunto, né, de taxas de lucros, umas mais altas, outras mais baixas, e dali a gente busca encontrar exatamente a média, né? E por que existem taxas de lucro mais altas e taxas de lucro mais baixas? Existe porque as empresas elas são diferentes umas das outras, mesmo aquelas que se encontram no mesmo ramo de atividade, né? Então, a estrutura capitalística, né? Ou seja, a maneira como uma empresa tem a composição do seu capital, entre capital constante e capital variável, isso pode variar de uma empresa para outra, né? A maneira como as empresas se relacionam, por exemplo, com os seus trabalhadores, também pode influenciar no resultado dos negócios. A maneira como a empresa se relaciona, por exemplo, com os seus fornecedores, também pode influenciar o resultado dos negócios, né? Então, existe uma taxa de lucro média na economia, mas existem também taxas de lucros individuais que oscilam muito. Tem empresas que trabalham com taxas de lucro de 15%, 20%, tem outras que trabalham com taxa de lucro de 4%, 5%, né?
significa dizer que a competição não apenas ela determina, né, quem vai prosseguir no mercado, né, quais as empresas vão sobreviver a essa luta competitiva, mas ela determina também qual o ritmo, né, de expansão de cada empresa individual, né, cada empresa particular, né? Ora, o que confere, em última instância, essa maior ou menor capacidade de competitividade entre os vários capitais, se não sua capacidade de colocar produtos no mercado a preços relativamente mais reduzidos? E o que é que garante essa mágica, se não o aumento da produtividade do trabalho, determinado por incrementos nas condições materiais da produção? E como isso é obtido, se não por meio de inversões cada vez maiores de capital em mais capital, o que implica em mais acumulação, mais concentração de capital, aumento do valor relativo de sua parte constante, de sua composição orgânica? Aqui a dialética da concorrência é determinante. Já não basta ter-se ciência das influências que a luta direta entre capital e trabalho tem na transformação das bases materiais do modo capitalista de produção. A moeda tem duas faces. A competição entre capitais joga também um papel decisivo na conformação da lei geral da acumulação capitalista, né? Isso aqui é interessante, né? Porque muitas vezes a gente pensa que a contradição, a única contradição que tem no sistema capitalista é entre patrão e empregados, né? Mas não é, né? Então o texto aqui deixa muito claro para nós que a competição que se estabelece no mercado, essa competição ela resulta da contradição, do conflito de interesses entre os empresários eles mesmos, né? Porque evidentemente que cada um produziu de uma maneira, cada um produziu uma determinada quantidade de mercadorias, cada um produziu mercadorias com qualidades particulares, porém todos eles agora querem vender aquilo que produziram, né? Porque a mais-valia, o valor excedente gerado na produção, ele se encontra dentro da mercadoria, ela precisa ser vendida para ser transformada em valor dinheiro, né? Então, os conflitos de interesse entre capitais também têm uma importância grande no processo de acumulação de capital. E aqui, ó, eu deixei em vermelho, porque aqui surgiu aqui um conceito novo, né? Um conceito aqui que é importante, porque faz parte aí da dinâmica do processo de reprodução do sistema. O que vem a ser concentração de capital, né? Então eu exemplifiquei aqui embaixo, usando como referência 3 empresas. É claro que na economia tem muito mais do que isso, tem mais de 10 mil empresas, mais de 20 mil, dependendo do tamanho da economia do país. Mas pouco importa, o que acontece com essas 3 acontece com as outras. Então aqui tem 3 empresas, ó, empresa X, empresa Y, empresa Z. E o que eu estou mostrando aqui é que todas elas, na verdade, têm um processo de reprodução que é absolutamente idêntico, que é esse que está aqui na forma de letras, né? Dinheiro, mercadoria, produção, nova mercadoria, mais dinheiro, mercadoria de novo, produção, nova mercadoria, mais dinheiro ainda, e assim sucessivamente. Isso aqui é a fórmula da reprodução do capital. Vale para qualquer empresa de qualquer ramo da atividade econômica. Aqui do lado, eu coloquei isso em números, né? É óbvio que aqui o meu propósito é mostrar o que é concentração de capital. Então, no meu exemplo aqui, eu inclusive imaginei empresas do mesmo tamanho. Essa não é necessariamente o que acontece no mundo real.
Mas isso não tem importância aqui agora, nesse exemplo. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, ó. O empresário ele investe 100 unidades monetárias, né? Essas 100 unidades em dinheiro são transformadas em mercadorias, são levadas para a esfera da produção. Aqui se encontra a empresa, né? E tudo aquilo que forma a empresa são exatamente essas mercadorias anteriores aqui, né? E lá dentro da empresa, com a ajuda da força de trabalho, aquelas mercadorias, com a ajuda não, com a ação da força de trabalho, as mercadorias são convertidas em novas mercadorias e posteriormente transformadas em novo valor na forma monetária. Então, ó, o D, que é igual a 100, ele é transformado em 120. É o D', 120. E o D', que é 120, ele é depois transformado em 150. Né? Então, é um processo normal aí que a gente vinha falando. Agora, presta atenção ali num detalhe aqui, ó. Se nós somarmos ali o capital das empresas X, Y, Z, logo no início do processo, cada uma está investindo 100 unidades monetárias. Esse é o valor do capital investido. Como são 3 empresas, cada uma investindo 100, então o capital total investido, ele é de 300. Isso no início do processo de produção por essa empresa. Porém, como ela vai gerando lucro e lucros vão sendo reinvestidos na empresa, ao longo do tempo, olha o que acontece. A soma do capital das 3 empresas vai aumentando. E ali, já naquela segunda etapa produtiva, né, a soma total do capital das empresas já é igual a 450. 150 3 vezes. Né? Então, olha o que aconteceu aqui. Ó. Ao longo do processo de reprodução capitalista, o capital, que é aquele volume de recursos que está sendo investido na geração de mais valor, é um valor que está sendo investido com o propósito de criar um valor maior, ele aumenta de 300 para 450. Porém, as 3 empresas XYZ, aqui no nosso exemplo, continuam sendo as controladoras desse capital, as detentoras do capital. Então, veja, a produção de valor aumenta, porém, o controle desse valor maior continua na mão dos investidores. Significa dizer que a acumulação de capital, ela faz com que o aumento do capital social total, ele se concentre na mão da classe empresarial. Né? Então, o capital social total aumenta de 300 para 450, mas fica concentrado nas mãos dos empresários. Então, o que significa concentração do capital? Significa que, à medida que a sociedade capitalista se reproduz, o valor total da riqueza dessa sociedade, ele se concentra nas mãos de uma classe. Então, concentração de capital tem a ver com controle da riqueza por uma classe, né? Que é a classe burguesa, né? Que são os detentores dos meios de produção, que são, portanto, os controladores das empresas que nós estamos vendo aqui. Isto é concentração de capital, que significa também que as empresas estão aumentando
a sua capacidade de produção. Estão aumentando também a sua eficiência econômica, né? Estão se tornando cada vez mais poderosas essas empresas, graças à acumulação de capital. No mundo real, os diversos ramos, setores e unidades do capital não se apresentam como estruturas homogêneas em movimento. Tomados esses em suas singularidades, verificar-se-á que diferem quanto à composição orgânica, razão entre capital constante e capital variável na formação do valor, ao grau de exploração da força de trabalho e ao tempo de rotação na produção e circulação das mercadorias e na venda, e sua venda. Todos esses fatores interferem na formação da taxa de lucro. Então, já falamos disso aqui, a taxa de lucro ela varia muito de empresa para empresa. Agora, esse trecho que tem aqui embaixo, ó, ele é um trecho assim, muito bem construído pelo autor e, ao mesmo tempo, muito significativo, né? O autor escreve o seguinte, ó, a conversão da mais-valia em lucro, significa a venda da mercadoria que foi produzida, venda essa que permite o empresário oferir uma quantidade de dinheiro maior do que aquela que foi investida, né? Então, a conversão da mais-valia em lucro, perceba que, às vezes, é bastante possível, né, e bastante recorrente até, né, na sociedade capitalista, que nem sempre a mais-valia se converte em lucro. Porque não esqueçamos o que foi dito atrás, agora há pouco. A mais-valia, que significa valor excedente, ele foi criado na esfera da produção. No momento em que o trabalhador está criando ali outras mercadorias com o auxílio da máquina, da matéria-prima e tudo mais. Naquele momento que ele está produzindo coisas, ali está sendo criado mais-valia, valor excedente. Porém, isso só vai virar lucro se o empresário conseguir vender essas mercadorias e conseguir vender por um preço, né, que seja equivalente ao valor. Há muita situação em que o empresário vai todo feliz, vender a mercadoria que foi produzida na empresa, ele conta em vendê-la, por exemplo, por 100 unidades monetárias, mas as condições de mercado obrigam ele a vender, às vezes, por 80 unidades monetárias. Se 80 unidades monetárias foi o custo de produção, a mais-valia não se transformou em lucro. Simplesmente não vai existir lucro, né? Então, não houve ali a efetiva realização da mais-valia, né? Ela foi criada, mas ela não foi tornada real pela transformação daquele valor excedente em valor monetário, né? Então, a conversão da mais-valia em lucro nunca é um processo cristalino. O caminho entre a fábrica e o mercado, entre a criação do valor e sua realização, revela-se uma trajetória extremamente acidentada, sinuosa, carregada de mediações. O espaço da circulação é um campo de guerra, de infinitas batalhas, de estratégias e segredos, táticas e artimanhas, onde se mata e se rouba, onde os vitoriosos são apenas aqueles que conseguem transformar pela venda o valor excedente não pago contido nas suas mercadorias em dinheiro, e os derrotados, todos os demais frustrados em seus idênticos ideais. Nesse frenesi, em meio a um carnaval de preços, risos e lamentações, valores em circulação são transferidos de mãos, os frutos da exploração do trabalho são repartidos e saboreados em porções desiguais pelos participantes da festa.
Superlucros e falências se revezam como movimentos opostos de uma mesma gangorra. Tudo isso porque nem sempre o mercado, ou seja, a demanda social global, está predisposto ou capacitado a consumir todas as mercadorias em oferta, tornando-se, nesse caso, seletivo quanto às condições de preço, né? Então, veja só, o que o Marx explica para nós aqui, voltando aqui àquela formulazinha, né, que é a fórmula do capital, né? Transformação de um valor em dinheiro em um valor em dinheiro maior, né, que é o processo final lá, né? Então veja que esse processo ele compreende 3 etapas. A primeira etapa é aquela em que o detentor de um patrimônio, né, o detentor de uma riqueza, vai investir essa riqueza em algum negócio. E para fazer isso, ele vai ao mercado. É no mercado que ele vai comprar matéria-prima, que ele vai comprar instrumentos de trabalho, que ele vai comprar máquinas, onde ele vai comprar os móveis para mobiliar a empresa, né? E onde ele vai comprar também a força de trabalho, a mercadoria força de trabalho. Esse momento é um momento complicado, porque o empresário só pode levar adiante o seu projeto de investimento se ele conseguir ter acesso a todas essas mercadorias que vão permiti-lo formar a empresa, né? Então, nós sabemos perfeitamente que existem, por exemplo, algumas mercadorias que são que estão na base do processo produtivo, por exemplo, a energia, mais especificamente o petróleo. O petróleo, ele costuma ser um desses insumos, ou seja, uma dessas mercadorias necessárias à produção para que a empresa possa existir. E a luta pelo petróleo, ela é uma luta complicada. Ela é uma luta complicada porque os detentores das reservas de petróleo, principalmente sabendo que as reservas de petróleo elas não são renováveis, né? Então existe uma disputa pelas fontes desse petróleo e, portanto, este primeiro processo aqui, a obtenção dessa mercadoria, pode se tornar complicada para os empresários. Até mesmo a compra da mercadoria força de trabalho pode se tornar complicada. Porque se a economia, como dizia o Adam Smith, né, se a economia ela está num processo de crescimento acelerado, as empresas estão aumentando a sua produção, as empresas estão cada vez empregando um maior número de pessoas, pode acontecer de daqui a pouco existir uma escassez de força de trabalho, uma escassez de mão de obra. E aí, para conseguir, o empresário vai ter que oferecer salários mais altos, né? Porque a mão de obra, a força de trabalho, ela é uma mercadoria, e como qualquer mercadoria, o preço dela é regulado pela oferta e pela demanda, né? Então, veja, essa primeira etapa aqui do processo de reprodução do capital, ela é uma etapa acidentada. A segunda etapa é a produção propriamente dita. É o que acontece dentro de uma fábrica. É o que acontece dentro de uma plantação, por exemplo, né? Ali o conflito, ele é o conflito entre patrão e trabalhador, né? E a terceira fase, ela de novo se dá na esfera da circulação, na hora da venda. Então tem complicação na hora da compra, lá no começo,
tem complicação no processo de produção e de criação de valor, e tem complicação na hora da venda daquele novo valor criado, né? Aí, nesse texto anterior, né, que a gente viu, o autor se refere principalmente à última etapa, né, a conversão da mais-valia em lucro. Nunca é um processo cristalino. Depois ele fala aqui, né, o espaço da circulação é um campo de guerra, né? Isso aqui é uma coisa importante, porque muito embora, veja bem, muito embora os teóricos burgueses reconheçam que a competição, a concorrência é um fenômeno presente nas sociedades capitalistas, eles tratam isso como uma coisa absolutamente benéfica, né? Então, quando a gente ouve um teórico burguês falar sobre concorrência, sobre competição, ele diz geralmente o seguinte para nós: a competição leva as empresas a investirem e a produzir novas tecnologias exatamente para superar a competição. Visto nessa perspectiva, a competição só tem um lado, o lado positivo, porque ela é o motor do crescimento, inclusive da melhoria na qualidade dos produtos que são fabricados. O Marx ele já diz o seguinte: sim, a concorrência é um elemento interno, né? Ou seja, é um elemento da própria natureza, né, do capitalismo, mas ele diz o seguinte, que a esfera comercial, que é onde se estabelece ali, onde se manifesta essa competição, ela, na verdade, é um campo de guerra, onde vale tudo, vale tudo. Aqui tem uma expressão aqui, né? Ele fala aqui, ó, onde se mata e se rouba, né? É um campo de infinitas batalhas, de estratégias e segredos, né? Então, veja, eu depois inclusive, vou encaminhar para vocês um vídeo que me foi passado ontem, por acaso, que eu achei bem interessante a respeito da Apple, né? Aquela grande fabricante aí da área de informática, né? Eu vou passar o vídeo porque o vídeo é bem interessante. Mas aqui o que está sendo dito aqui, na verdade, é o seguinte: olha, o capitalismo não é, a competição, ela não é entre anjos. A competição não é entre ingênuos. O capitalista, né, ele é um sujeito que ele aprende com a própria situação que ele vive, né? Então, o capitalista ele sabe perfeitamente que depois que ele criou alguma coisa, que ele produziu na fábrica, ele produziu nada, quem produziu foram os trabalhadores, mas depois que a fábrica produziu alguma coisa, foi produzido na fábrica, ele sabe que ele ainda vai ter que passar pelo grande momento em que será definido se a produção realizada dentro da fábrica, se ela foi efetivamente racional e se foi eficiente, né? Aqui tem uma outra diferença, veja, entre o pensamento burguês e o pensamento do Marx. Os teóricos burgueses, geralmente, eles consideram que no processo de produção capitalista existe uma racionalidade determinando as ações. O Marx não nega que os agentes individuais sejam racionais. Mas o Marx vai dizer para nós que a racionalidade capitalista ela só se verifica no mercado. É lá que é tirada a famosa prova dos 9.
É lá que é estabelecido se a produção foi efetivamente racional, se foi eficiente. Então vamos pegar aqui um exemplo, que é um exemplo assim, bastante bem ilustrativo do que eu estou falando. Vamos pensar aqui um pouco na economia cafeeira do Brasil. Mas vale para qualquer setor da atividade econômica. Né? É claro que o café tem a produção agrícola tem as suas particularidades, né? Mais difícil de adaptação, a demanda de mercado, etc. Mas vamos pensar um pouco no que aconteceu na economia cafeeira brasileira. Nós começamos a produzir café e, por uma série de convergências do sistema internacional, a economia internacional ela começou a entrar numa recessão, a demanda pelo café ela se reduziu, os empresários brasileiros precisariam ou reduzir expressivamente a produção para que ela se adaptasse à nova demanda internacional, ou teriam que reduzir dramaticamente o preço, o que poderia levá-los, inclusive, se não todos, mas muitos deles, talvez à falência, com todas as consequências que viriam daí. E o que aconteceu? O governo elaborou um plano e começou a comprar o café, parte daquele café que não estava mais sendo vendido nos mercados internacionais, o governo começou a comprar e armazenar esse café. Na medida que ele armazenava, ele estimulava, na medida que ele comprava e armazenava, ele estimulava o produtor a continuar produzindo. E aumentava a produção excedente. Né? Então, veja, a possibilidade de produção excedente só se verifica lá na última etapa, a transformação de M' em D'. Somente aqui que se pode se verificar se houve superprodução ou se houve uma produção insuficiente para atender as necessidades do mercado. Se é na última fase, significa que a racionalidade do sistema não é determinada pela racionalidade no processo no momento do investimento. Por isso, o Marx, inclusive, chama isso de racionalidade ex post, ou seja, ela vem depois da produção ter sido feita. Né? Às vezes, do ponto de vista individual, a empresa pode ter produzido de maneira com uma excelência financeira. Salários relativamente baixos, buscou a matéria-prima lá onde ela é mais barata, assimilou os impostos que tem que pagar na produção e tudo mais, organizou tudo perfeitamente. Mas e daí? Essa empresa, cada empresa é uma só. Na hora de vender o que elas produzem, aí elas vão se confrontar. E é nesse confronto que vai decidir por quanto vai ser vendida a mercadoria. E se o preço for muito inferior àquele que a empresa tensionava vender, ela pode incorrer em prejuízo e muitas vezes ela pode ir à falência. Poxa, mas todo o processo de produção da empresa foi organizado de maneira racional. E no final das contas, a empresa faliu. Não é muito lógico isso. Né? Então, a racionalidade em Marx, a racionalidade sistêmica, ela só se manifesta na última etapa do processo, que é aquele momento de transformação de um valor em mercadorias num valor em dinheiro. Né? E essa transformação
como ela é baseada aqui na concorrência, ela pode envolver, inclusive, a criminalidade, né? A criminalidade. Os teóricos burgueses não fazem menção a esse tipo de coisa. Se você disser isso aqui, por exemplo, para um teórico burguês, né, que a esfera da circulação ela permite, inclusive, assassinatos e roubos, né? E a gente sabe disso, porque, inclusive, os filmes, né, que a gente assiste no cinema muitas vezes, muitos deles tratam disso, né? A própria corrupção, olha só que interessante, a própria corrupção é um crime cometido nessa última etapa, né? Então, quando, por exemplo, uma grande construtora entra em acordo com lideranças políticas e acerta lá uma licitação de cartas marcadas, uma licitação onde já se sabe que aquela construtora vai vencer, né? Ela pode, inclusive, acertar com aqueles líderes políticos que ela vai pagar, né? Vai pagar uma parte para aqueles políticos. É claro que, normalmente, isso não vai sair do bolso da empresa, né? Normalmente, o processo é construído mediante recursos públicos, né? Então, o governo, por exemplo, faz a licitação para construir uma estrada nova. Aí aparece lá uma construtora, já acertou com os líderes do governo, por exemplo, e fazem uma proposta de R$1 milhão para construir aquela estrada. E suponhamos que, de fato, o 1 milhão seria os custos da estrada. Porém, é absolutamente normal que, no transcorrer da obra, porque a construção de uma estrada às vezes leva anos, vão surgindo aqueles famosos aditivos, né? Os aditivos são, olha, em razão aí dos aumentos do preço, a obra vai aumentar de valor. Então, a obra já foi contratada, não tem mais jeito de ser rompido o contrato, e aí então o governo começa a liberar, agora já em razão do contrato anterior, que foi aprovado, né, o governo começa a liberar então uma série de recursos que ultrapassam de longe as necessidades da empresa que está construindo. Então a empresa vai ganhar dinheiro e vai transferir depois, né, por vias indiretas, aí, vai transferir recursos para os políticos que participaram aí dessa negociata, né? Então, veja, a corrupção é um dos crimes que está aqui, ó, né? A gente vai se lembrar perfeitamente aqui do caso lá da Índia, onde a corporação britânica, segundo o texto, né, tinha o hábito de corromper, e não apenas corromper, mas inclusive de produzir golpes de Estado. Golpes de Estado é um crime. Tirar uma pessoa eleita democraticamente pelo poder da força, sem que os eleitores, eles mesmos, que colocaram aquela pessoa no poder, também se manifestem no sentido de tirar aquela pessoa, é um crime, né? É uma agressão ao livre-arbítrio da população, né? Então, a gente viu lá vários golpes de Estado. E os golpes de Estado lá estavam relacionados ao quê? Estava relacionado principalmente a essa última etapa aqui, né? A governantes que conflitavam com as empresas transnacionais e exigiam parcelas cada vez maiores, né, dos lucros obtidos pelas empresas nas operações que tinham naqueles países, né?
Mas a gente também viu, tanto naquele caso da Índia, e também em alguns outros casos, nós vimos também que os proprietários lá da Companhia das Índias, né, Orientais, eles subornavam também a coroa britânica. Subornavam o rei para conseguir a carta patente, que dava a eles o monopólio de comércio com a Índia. E essa corrupção aí é da primeira etapa aqui. Porque aqui nós estamos montando a empresa. A carta patente era um elemento importante para o funcionamento daquela empresa e para que ela obtivesse lucros expressivos. A carta patente ela antecede, por assim dizer, a atividade da empresa. E ela é um fator decisivo no sucesso dos negócios. Então, quando os donos da Companhia das Índias Orientais subornam o rei da Inglaterra, aqui o suborno está na primeira etapa, na etapa de transformação de dinheiro, do valor na forma de dinheiro, em valor na forma de mercadorias, que vai ser o que eles vão conseguir mediante as operações comerciais na Índia, né? Esse tipo de consideração aqui, isso foge completamente à teoria burguesa, né? Eles fecham realmente os olhos para esse tipo de elemento, que é um elemento importante e que, inclusive, passa a constituir, né, um procedimento usual no sistema capitalista, né? Eu acho que comentei com vocês sobre um conflito que houve no Brasil no início do século XXI, agora, né? Ali, o conflito ele tá ainda hoje no judiciário, né? Recentemente eu vi uma notícia que o presidente da Dole, não sei se ele ia ser preso, enfim, ele estava lá sendo processado, estava sendo penalizado pela Coca-Cola. Houve um conflito entre a Dole e a Coca-Cola, e esse conflito depois foi parar na justiça, mas eu comentei também que o presidente da Dole, ele conseguiu gravar uma reunião que ele teve com um diretor da Coca-Cola. E o diretor da Coca-Cola não autorizou a gravação. Então foi considerado uma gravação ilegal, e no Brasil, gravação ilegal não constitui prova, né? Mesmo que o cara declare que ele é ladrão, bandido, criminoso, não adianta. Não é com base numa gravação ilegal, não dá para condenar ninguém pelo crime. Então, mas nesse vídeo, o diretor da Coca-Cola, num determinado momento, questionado pelo presidente da Dole, o Laerte Codonho, né? O Laerte Codonho pergunta para ele: poxa, rapaz, mas vocês fizeram tanta coisa contra a minha empresa, colocaram anúncios, colocaram recados falsos nos postos de ônibus na cidade, dizendo que o refrigerante Diet da Dole provocava câncer. Vocês pressionaram os meus fornecedores, que muitas vezes também são fornecedores da Coca-Cola, por exemplo, a garrafa, né? Às vezes a empresa que produz a garrafa do refrigerante Dole é a mesma que produz a garrafa do refrigerante Coca-Cola. Então a Coca-Cola, segundo o diretor da Coca-Cola, disse para os produtores de garrafas da Coca-Cola que, se continuasse a produzir garrafas para a Dole, eles iam romper o contrato. Evidentemente que ninguém queria perder o contrato com a Coca-Cola. Coca-Cola é a empresa que mais vende. A demanda de garrafas da Coca-Cola deve ser 200 vezes maior do que a da Dole. Então, muitos fornecedores de garrafas para a Dole se negaram a continuar produzindo garrafas. Então, o cara está reclamando ali com o diretor da Coca-Cola: pô, vocês fizeram tanta coisa contra a minha empresa, rapaz, mas isso aí, poxa, isso aí é uma coisa que não é bacana no mercado, né? E o diretor da Coca-Cola responde para ele assim: vale tudo, vale tudo.
né? Então, exatamente o que aquele diretor fala, na verdade, ele está dando razão à percepção e à interpretação que o Marx tem desse processo de reprodução capitalista, né? A concorrência e a acumulação de capital levam à concentração, que a gente viu agora há pouco, concentração de capital. E a concentração leva à eliminação progressiva dos mais débeis. Os mais fortes, então, apropriam-se de faixas cada vez maiores do mercado e realizam, em consequência, um montante maior de lucro pela expansão das suas vendas, apesar da queda da taxa de lucro refletida na redução dos preços unitários das mercadorias. No capitalismo, devido à concorrência, cada acumulação se torna meio para nova acumulação. Cresce constantemente a massa de capital, que nada mais foi do que isso aqui, ó, né? Passa de 100, ou melhor, de 300, se a gente somar todo o capital social, passa de 300 para 450. Cresce constantemente a massa de capital, o capital social. A base da produção em grande escala e a concentração de riquezas, deslocando a todo instante a escala em que se realiza a concorrência em geral. A concorrência entre pequenos capitais se converte em concorrência entre capitais médios e, posteriormente, em concorrência entre grandes capitais e também entre corporações gigantes. Aqui uma citação, aqui embaixo, do Marx, sobre tudo isso, e aqui a gente pode ler o seguinte: não se trata mais de simples concentração dos meios de produção e do comando sobre o trabalho, o qual é idêntica à acumulação. O que temos agora é a concentração de capitais já formados, a destruição de suas autonomias individuais, a expropriação do capitalista pelo capitalista, a transformação de muitos pequenos em poucos grandes capitais. Este processo se distingue do primeiro porque pressupõe apenas uma mudança na repartição de capitais que já existem e estão funcionando. Seu campo de ação não está, portanto, limitado pelo crescimento absoluto da riqueza social, pelos limites absolutos da acumulação. O capital se acumula aqui nas mãos de um só, porque escapou das mãos de muitos outros. Esta é a centralização propriamente dita, que não se confunde com a acumulação e a concentração. Então, veja, aqui surgiu um novo conceito aqui, hein? Centralização. Então, vamos ver exatamente o que o Marx ia dizer com isso. Olha aqui, ó. Aqui em cima, revendo o processo de concentração. Foi aquilo que a gente já viu atrás. Agora há pouco a gente falou da concentração de capital e usamos um exemplo. Naquele exemplo que nós usamos, todas as empresas cresciam, elas haviam investido o mesmo volume de capital e também tinham crescido de maneira homogênea, né? Aqui não. Aqui está mais próximo do que acontece no mundo real. Então, a empresa X, ela investe um capital de 150 unidades monetárias, a empresa Y investe um capital da ordem de 180 unidades monetárias, a empresa W investe um capital de 120 unidades monetárias e a empresa Z investe um capital de 200 unidades monetárias. Significa o quê? Significa simplesmente que essas empresas, elas são de tamanhos diferentes. Porque o volume de capital que tem investido nelas é diferente. Provavelmente porque os donos dessas empresas possuíam recursos em quantidades diferentes, né? Bom, e daí esse é o ponto de partida. Esse aqui é o ponto de partida, é o ponto de largada dessa corrida, né?
E aí as empresas vão produzindo e vão criando valor excedente, né? E aí tem duas etapas, né? Na primeira etapa, a empresa X transforma 150 em 180, na sequência transforma em 220. A empresa Y transforma 180 em 210 e posteriormente em 250. E isso acontece também com as outras empresas, né? Então está escrito aqui do lado, ó, 4 empresas com um capital inicial de 650 unidades monetárias, e 650 nada mais é do que 150 mais 180 mais 120 mais 200. É o capital inicial, investimento inicial. Essas 4 empresas passam a ter, portanto, um capital acumulado de 940. Onde é que está o 940? 220 mais 250 mais 180 mais 290. Então veja que nesse momento aqui, esse processo que nós estamos vendo aqui, que é um processo de reprodução ampliada, e ele só existe porque existe acumulação de capital, este processo ele gera concentração de capital, certo? Antes, a sociedade possuía um capital total de 650, que estava na mão das 4 empresas. Hoje, a sociedade possui um capital de 940, muito maior, portanto, mas continua nas mãos das 4 empresas. Portanto, cresce o capital, mas ele continua concentrado nas mãos das empresas. Aí estamos falando de concentração de capital. Agora, olha o que acontece embaixo. A empresa Y compra a empresa W. A empresa Z compra a empresa X. Então, o que vai acontecer aqui? 4 empresas com um capital acumulado de 950 unidades monetárias se transformam em 2 empresas. A primeira, a empresa YW, com um capital acumulado de 430, e a segunda, ZX, com um capital acumulado de 510. Veja, aqui nós já não estamos, como diz o texto ali anterior, nós aqui já não estamos mais lidando com concentração de capital. Aqui o processo é novo. Aqui o processo é de centralização de capital. A centralização significa dizer que o capital fica concentrado não apenas na mão de uma classe, mas de uma classe que é cada vez menor, né? Então, somente os mais competitivos, né? Veja aqui na produção, né, que a empresa Y, por exemplo, ela tinha um capital maior, ela tem 250 de capital, e ela compra a empresa W, que é menor, muito, muito provavelmente, é a suposição que está sendo feita aqui, a empresa Y, ela também é mais competitiva que a empresa W, né? Para não morrer, o dono da empresa W vende a empresa para o dono da empresa Y, né? Podem ser muitos acionistas ou pode ser um só, pouco importa. E, no final das contas, olha, aquele capital total de 940 não aumenta quando existe a compra das empresas. Continua igual, né? 430 da empresa YW mais 510 da empresa ZY continua sendo exatamente 940 unidades monetárias. Não houve aumento do capital, mas ele foi centralizado nas mãos de um grupo mais poderoso, da economia mais eficiente, mais competitivo. Então, a acumulação de capital, ela provoca, em primeiro lugar, a concentração do capital e depois, mediante um processo de compras, pode ser também de fusões, né? Existe o fenômeno da centralização de capital. Este fenômeno ele é produzido pela absorção de empresas menos competitivas por empresas mais competitivas. Então, eu aqui, né,
chamei esse processo de antropofagia capitalista, né? Então, é quando as empresas mais eficientes, mais competitivas, mais poderosas, acabam engolindo as empresas menos competitivas, né? Na era dos extremos, redesenha-se o mercado mundial e a geopolítica de todo o sistema global na razão direta da busca pelo grande capital de novas fontes de oxigenação, dado que já não se mostravam suficientes aquelas circunscritas aos tubos anteriormente limitados dos invólucros nacionais de suas matrizes, né? Então, veja, aqui o autor volta, então, àquela menção, né, que ele fez anteriormente, de que o processo de reprodução capitalista, ele produz concentração de capital, ele produz centralização do capital, e ele também chega num determinado momento em que o processo de reprodução do capital já não pode mais se realizar nos limites da economia nacional. Nesse momento, as empresas de alguns países, os mais desenvolvidos, evidentemente, onde o processo de acumulação já é suficientemente elevado para permitir que essas empresas alcancem mercados externos, então essas empresas, aqui ele usou uma expressão figurada, elas buscam novas fontes de oxigenação. É exatamente essa busca de novas fontes de oxigenação, ou seja, do alargamento, né, das fronteiras para a reprodução ampliada do capital, é que leva as empresas à internacionalização, né? Então, elas rompem o que o autor chama-se aqui de invólucros nacionais, onde se reproduzem. E aí envolvem-se todos os povos na rede do mercado mundial. E com isso, consolida-se ainda mais o crescimento do caráter internacional do regime capitalista. Então, um sistema internacional, um sistema econômico internacional, representa principalmente que existe uma internacionalização da produção, né? Que é exatamente o resultado deste processo de reprodução que nós estamos vendo aqui. Amplia-se e ramifica-se o sistema de crédito como veias artificiais, que ajudam a canalizar do mundo inteiro os recursos financeiros dispersos, proporcionando uma melhor pulsação e circulação para todo o sistema, em um ritmo mais acelerado dos batimentos de seu coração. O capital monopolista. O monopólio é uma nova escalada no processo de concentração do capital. O império do monopólio é governado pela lei das selvas, onde reinam apenas os mais fortes. Então, isso aí está diretamente vinculado, essa lei das selvas está vinculada àquela concepção anterior de que a esfera da circulação, ela é um campo de guerra, né? Onde se mata e se rouba, né? Então, o império do monopólio é governado pela lei das selvas, onde reinam apenas os mais fortes. A sobrevivência dos pequenos capitais depende da dinâmica do desenvolvimento dos vários ramos e setores da produção que é determinada, em última instância, e a partir de certo estágio da evolução do capitalismo, pelo movimento dos grandes capitais, em relação aos quais toda a economia passa a gravitar. O fato é que a necessidade de autovalorização dos grandes conglomerados torna-os invasores de todo o planeta, consumidores de todo o mercado mundial. A única possibilidade de resistência a essa ação, ou a esse movimento, por parte dos pequenos capitais, repousa em sua própria capacidade de acumulação.
o que os empurra igualmente para a centralização, né? Então, veja só que a internacionalização, muito claramente, na perspectiva do Marx, ela está vinculada diretamente ao processo de autovalorização dos grandes conglomerados. Ou seja, autovalorização significa expansão da produção de valor no processo de produção, né? Esta é a lei que empurra constantemente a produção burguesa para além dos velhos limites e obriga o capital a mobilizar sempre mais forças produtivas do trabalho, pela mesma razão que ele já se mobilizou anteriormente. A lei que não lhe permite um momento sequer de sossego, a lei aqui é a lei da concorrência, né? Sussurrando-lhe incessantemente ao ouvido: avante, avante. Portanto, se compreendemos essa agitação febril projetada ao mesmo tempo sobre todo o mercado mundial, formaremos uma ideia de como o crescimento, a acumulação e a concentração do capital trazem consigo uma divisão do trabalho, uma aplicação de nova maquinaria e um aperfeiçoamento da antiga, num processo que segue ininterruptamente, com uma velocidade febril e uma escala cada vez mais gigantesca, né? Então, aqui, claramente, mais uma vez, ou melhor, aqui dizendo, veja, a internacionalização, ela não é mera internacionalização. A internacionalização, ela, de um lado, ela está ligada à necessidade de alargamento do campo de reprodução do capital, mas olha só aqui que importante. A internacionalização, ela produz impactantes transformações na vida da sociedade, porque essa internacionalização traz consigo uma divisão do trabalho que se remodela permanentemente, uma aplicação de nova maquinaria que mexe diretamente com as formas de trabalho, né? E um aperfeiçoamento da antiga, né? Isso tudo mexe com a base da sociedade, com a vida das pessoas. A mundialização da produção, a centralização transnacional do capital, é um novo patamar na escalada expansionista do capitalismo. Expressa um ciclo avançado da concorrência entre grandes capitais, os quais, pelo próprio grau de concentração-centralização atingido, já não podem mais reproduzir-se senão em escala supranacional, global. Por isso, o capital se torna mundo e o mundo se torna capital. E no decorrer desse processo ininterrupto, intensificam-se os contornos e o dinamismo de um mercado efetivamente cada vez mais planetarizado, onde a única soberania passa a ser aquela determinada unicamente pelo tamanho da propriedade. Consolida-se o império dos oligopólios empresariais globais, do capital superacumulado, ingressando-se finalmente na chamada era do globalismo, da mundialidade empiricamente revelada, né? Então, aqui a gente pode perceber, né, que o capital se torna mundo, quer dizer, se torna mundial, ele passa a ser uma relação de produção que se impõe a todas as regiões do mundo, e o mundo se torna capital, né? Dito de outra maneira, o capital constrói o mundo à sua imagem e semelhança, né? Conclusões do Marx. Para acabar, gente. A internacionalização de empresas é um fenômeno inerente ao modo de produção capitalista.
Ela se realiza em razão da acumulação de capital, que, por sua vez, resulta da concorrência intercapitalista, que é o corolário natural do regime da propriedade privada sobre os meios de produção e da livre iniciativa, que o acompanha. A internacionalização de empresas, assim como a acumulação de capital, independem da vontade dos empresários. São leis do modo de produção capitalista. A internacionalização de empresas tem por objetivo único e exclusivo a sustentação do processo de acumulação de capital, ou seja, de transformação de valor em mais valor, da criação de valor excedente ou mais-valia. Nas teorias burguesas, esse objetivo é traduzido como ampliação de mercados, aumento da eficiência e da competitividade da empresa, sustentação das taxas de lucro. Em Marx, todo esse processo ele é uma imposição, né, da lei da acumulação capitalista, ou seja, da transformação de valor em mais valor. Aqui não há objetivo nenhum de melhoria das condições de vida da humanidade. A internacionalização de empresas é apenas mais uma forma de internacionalização do capital. E, sendo assim, a internacionalização de empresas é um poderoso canal de disseminação do modo de produção capitalista para todo o mundo. Ao ajudar a tornar o capitalismo um modo de produção mundial, a internacionalização de empresas propaga e impõe ao mundo as leis econômicas que lhes são imanentes ao sistema capitalista, né? Marx não descarta a possibilidade da internacionalização de empresas promover o desenvolvimento econômico e social de muitos países e regiões do mundo, ainda que esse não seja o objetivo. Isso acontece porque a internacionalização de empresas é produto da acumulação de capital, e essa é a base do desenvolvimento das forças produtivas sociais. Contudo, esse não é um processo controlado nem orientado pelos interesses da humanidade, mas a ela imposto pelo sistema do capital. Entre a reprodução de valor excedente e a reprodução da vida humana, o sistema do capital optará sempre pelo primeiro, a reprodução de valor excedente, mesmo que isso implique a destruição de vidas, como ficou demonstrado, por exemplo, com as grandes guerras mundiais do século XX. A internacionalização de empresas dá continuidade aos processos de concentração e centralização do capital em nível mundial, derivados da acumulação de capital. Por isso, ela tende a promover o darwinismo econômico, a eliminação das empresas mais frágeis em benefício das mais fortes. Mas isso não se realizará de modo natural, nem tampouco pacífico, né? Até porque essa eliminação aí, muitas vezes, pode ser não apenas a eliminação de uma empresa por outra, mas muitas vezes pode ser a eliminação da empresa de um país pela empresa de outro país, né? Portanto, os conflitos aí, eles ganham contornos muito mais complexos, né? Bom, a gente termina aqui essa exposição. Eu queria ver, eu sei que nós estamos aí em cima da hora, mas não tem problema nenhum aqui, a gente pode estender um pouquinho, penso eu, e se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário aí sobre o que foi falado. Não? Que bom. Então, eu agradeço vocês aí pela atenção, né, mais uma vez. Espero ter conseguido pontuar os elementos mais importantes, né, sobre as duas teorias.
essas teorias elas devem ser observadas à luz das experiências que nós vimos aqui, né? As teorias não podem ser construídas desconectadas do mundo real. Nós vimos primeiro o mundo real e agora vimos as teorias, né? E agora cabe, evidentemente, a cada um, né, julgar em razão do que estabelece a teoria, confrontá-las com a realidade que nós vimos e ver aí exatamente qual é a teoria que melhor expressa, na verdade, esse fenômeno real que existe na sociedade capitalista. Eu vi aqui que alguém perguntou, a prova vai ser disponibilizada por quanto tempo? A prova vai ficar, na verdade, ela vai ficar disponível no Moodle o tempo todo, né? O que vai ser determinado um tempo limitado, na verdade, é quando vocês, então, devolverão essa prova, esse questionário devidamente respondido. Então, o que precisa ser determinado por mim, e eu vou fazer de hoje para amanhã, é o prazo que eu vou dar para vocês conseguirem responderem ali o questionário para mim, tá? Porque nós não vamos fazer aqui naquele sistema de prova em tempo real, né? Ou seja, durante a aula que a gente teria, né? Então eu vou conceder um tempo maior. Oi. Só uma coisa, a prova vai ser como? Vai ser objetiva ou vai ser subjetiva, no caso? Joe, eu estou tentando ver se eu consigo fazer uma mescla de questões objetivas e subjetivas, porque o ideal eram provas subjetivas, o ideal, né? Principalmente levando em consideração que trata-se de uma turma de 8º período e é normal que a gente, inclusive, faça essa prova subjetiva com muito mais desenvoltura, porque hoje vocês têm aí toda uma bagagem, todo, né, um conhecimento amplo, né, de vários campos da atividade econômica, das relações internacionais, inclusive da economia, e que permitem vocês a construírem muito melhor de maneira subjetiva do que objetivamente. Mas o que acontece também é que nessa situação que nós estamos agora, eu estou sendo obrigado a corrigir as provas no próprio computador, no vídeo, na tela do computador. E isso é muito cansativo, principalmente para quem, eu não sei se para todos, mas, por exemplo, para quem usa óculos como eu, corrigir ali 20, 25, e veja que tem a turma da manhã e tem a turma da noite. Então, corrigir às vezes 50, 60 provas na tela do computador é extremamente cansativo. Então, eu prefiro ver se eu consigo diminuir o número das questões subjetivas e construir algumas questões ali objetivas, né? Então, eu vou ver, eu tô preparando ainda e eu não vou te dar certeza, mas a princípio é para ser uma prova onde haja dos dois tipos de questões. Ok, então, obrigado, professor. Dispõe. Aham, ok. Tá complicado, né, gente? Eu imagino. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode se alegrar, porque os números, né, se estiverem todos certos, realmente, os números indicam que a contaminação, né, o contágio do vírus, ele está diminuindo, né? Já tivemos no Brasil com uma média de mais de 1.300 mortos por dia e agora está na faixa aí, sei lá, de 700, né? E também a contaminação, o número de pessoas que contraíam o vírus crescia a um ritmo muito mais acelerado do que está hoje, né? Então, acho que está aberto aí a possibilidade da vida voltar ao normal no início de 2021, né? Bom, gente, mais uma vez, então, se vocês não têm dúvida, e se tiverem dúvida também, vocês podem também me contactar aí normalmente, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, ou pelos canais de comunicação que o Moodle oferece, né? Eu estou sempre à disposição. Então, eu agradeço a atenção de vocês mais uma vez e desejo aí uma ótima continuidade de semana. Beleza?
Um abraço. Muito obrigado, prof. Valeu, professor. Obrigado vocês. Um abraço. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau.